gente, vamos para a nossa última aula do portfólio de serviço da Polícia Militar de Minas Gerais. Lembrando que parece ser tranquilo, mas tem várias nuances, várias peculiaridades, vários pontos que podem fazer com que Vossa Senhoria se confunda na hora da prova. E nosso objetivo aqui é trazer esses pontos-chave, tá? Esses pontos específicos para os senhores. Padrão? Já compartilhei minha tela aqui com os senhores. Bora lá, tá aqui, portfólio de serviços. Tá no QAP. E temos aqui dois serviços que são comuns a todos os tipos de policiamento. Então aqui eu já tenho nitidamente uma eventual questão de prova. Existem dois serviços que são comuns a todos os tipos de policiamento, a todos os tipos de serviço, tá? Quais são os dois tipos de serviços que são comuns? Policiamento de guardas e policiamento velado. Então já guarda para sua prova os serviços comuns, tá? A todas as particularidades, ou seja, serviços que podem existir tanto no POG, quanto no especializado, quanto no batalhão de trânsito, tá? São esses dois serviços, tá? Que é o policiamento de guardas e o policiamento velado, tá? Então, são dois tipos de policiamento que são comuns a todos os dois tipos de serviço, tá? Atenção! Policiamento de guardas, policiamento velado, comuns a todos os tipos de serviço. Agora, eu tenho que prestar muita atenção, por quê? Porque o velado é eletivo, ok? O velado é eletivo e o policiamento de guardas, ele é essencial, mas ele é essencial somente no batalhão de policiamento de guardas, tá? Isso é muito importante aqui para prova, tá? Policiamento de guardas, policiamento velado, comum a todos os tipos de serviço. Contudo, o policiamento de guardas é essencial no BPGD, Batalhão de Policiamento de Guardas, e o velado, ele é eletivo, ok? Guarda essas informações. O que é o policiamento de guardas? É emprego de policiais militares em processo a pé, motorizado ou bike, com a finalidade de garantir a proteção de pessoas e patrimônio, que fazem parte do funcionamento administrativo e executivo do Estado, ou infraestruturas críticas relacionadas ao cumprimento da missão constitucional da PM. Então, o policiamento de guarda vai executar atividades específicas de guarda, tá? Todo mundo sabe como que funciona aqui o policiamento de guardas, padrão? Não tem muito o que falar, tá? Sobre policiamento de guarda, a gente precisa saber que guardas velado comum a todos os tipos de serviço e que o policiamento de guardas, ele é essencial no BPGD, tá? Já o velado, ele é eletivo, ou seja, ele vai existir se o comandante da unidade quiser, né? Acho que todo mundo tem conhecimento do que é o policiamento velado, né? Ele é destinado ao POG, ao policiamento especializado, meio ambiente, ou seja, a todos os tipos de serviço. Constitui uma variante operacional em que o policial militar é lançado em trajes civis. Não confunda policiamento velado com policiamento de inteligência. São dois serviços distintos, ok? Então, policiamento velado, o policial militar é lançado em trajes civis, em apoio aos policiais militares empregados na atividade de policiamento ostensivo, tá? É um tipo peculiar de policiamento, tá? Não é a P2, é o policiamento propriamente dito, é o POG propriamente dito. Só que esses policiais militares estarão descaracterizados, estarão em trajes civis. Padrão? Bora para a próxima subdivisão aqui. A gente vai começar a trabalhar o especializado. Já dou um bisu para os senhores. O especializado sempre será essencial nos locais em que ele atua. Vou repetir. Vocês vão ver aqui, ó, especializado essencial, 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 essencial. Tá vendo? Então, sempre que se falar em policiamento especializado, você já pode guardar que o policiamento especializado sempre será essencial, ok? Então, guarda, essa é uma frase
extrema, verdadeira, tá? O policiamento especializado, ele sempre é essencial, mas ele é essencial em todos os lugares? Não. Ele é essencial nos locais em que ele atua. Exemplo, Batalhão Rotam, Rondas Táticas Metropolitanas. Ele é um policiamento essencial no Batalhão Rotam, ok? Ele é essencial no Batalhão Rotam, tá? É um serviço exclusivo do Batalhão Rotam. Onde que tem Rondas Táticas Metropolitanas? Somente no Batalhão Rotam. Ele é um serviço essencial no Batalhão Rotam. E aí a gente tem que lembrar que Batalhão Rotam são 4 policiais militares. Tático Móvel 3, GEPAR 3 ou 4, Rotam 4 policiais militares. Guarda esse bizu aí para a prova. Padrão? Atua no enfrentamento da criminalidade organizada e violenta de forma suplementar às atividades da UEOP, tá? Lembrando, tá? Que ele tem como missão precípio aqui, né? Enfrentamento da criminalidade organizada e violenta de forma suplementar às atividades da UEOP, tá? Com responsabilidade territorial. Atua em ZQCs e reforça locais críticos executando a repressão qualificada, além de atuar na neutralização de forças adversas, defesa territorial e, secundariamente, controle de distúrbios. Isso aqui, senhores, é a forma pela qual os senhores vão distinguir o batalhão Rotam do GE, tá? Agora, esse senhor deve atuar com equipamentos, armamentos e treinamento adequados. Guarda essa informação aqui. Fenícia, qual que é a diferença do batalhão Rotam para o GER, tá? Para o GER. Se a gente for ver o serviço que é executado, é praticamente o mesmo serviço. Então, eu gosto de trazer aqui para fins de fixação que as unidades GE são as Rotams do interior, ok? O GE, ele é a Rotam do interior. É que definiu-se que o batalhão Rotam, ele vai executar um policiamento somente no batalhão Rotam, somente em Belo Horizonte, somente ali na sede ali, na região central de BH, com fardamento específico e tal. Então, só existe batalhão Rotam em Belo Horizonte. O GE, ele tem as mesmas atribuições, as mesmas particularidades. Se a gente for olhar aqui, visualmente a gente consegue ver a diferença, mas em relação ao serviço executado, o serviço executado pelo GE é basicamente o mesmo serviço executado pelo batalhão Rotam. O que vai diferenciar aqui o tipo de serviço, só existe um diferencial que pode ser o diferencial da sua prova, em relação ao tipo de serviço que o batalhão Rotam executa e que o batalhão GE executa. Somente o batalhão Rotam tem como missão secundária operações de OCD, tá? O GE, ele não tem, pelo menos dentro do portfólio de serviços, a missão secundária de OCD, tá? Então, é aqui que eu tenho a principal diferença do tipo de serviço que a Rotam executa para o tipo de serviço que o GE executa. Então, vou escrever, tá? Na Rotam, e somente na Rotam, não tem no GE isso, tá? De forma secundária, eu tenho ações de OCD, ok? Ações de OCD, ou ações de distúrbio civil, né? Vou colocar aqui, distúrbio civil, que fica melhor para fixar para a prova. Fechou? Então, guardem essa informação. Apareceu lá assim, ó, 4 policiais militares, viatura 4 rodas. Como que eu vou diferenciar se isso é GE ou se isso é Rotam? Porque a Rotam tem como missão secundária operações de controle de distúrbio civil. Guarda isso. Somente a Rotam, dentro aqui do portfólio de serviços, para fins de prova, para diferenciar a Rotam do GE. A primeira que a Rotam é exclusiva do batalhão Rotam. Então, se cair uma questão dessa, não tem nem o que questionar, né? Mas se for para a gente, dentro das atribuições de cada um, somente o batalhão Rotam vai ter como missão secundária essa atuação aqui
em distúrbio civil. O GE, de acordo com o portfólio, ele não tem a missão secundária de distúrbio civil. Então, guarda essa informação aí, porque essa é a informação valiosa para a prova do senhor, ok? No batalhão Rotan, nós temos algumas variáveis, tá? Nós temos, aliás, uma variável, né? Nós temos uma variável no batalhão Rotan. A variável do batalhão Rotan é a moto Rotan, tá? Consiste no emprego de policiais militares exclusivamente em motocicletas, atuando em duplas, trios ou grupos maiores. Então, eu já vi aí a diferença da moto Rotan para policiamento em motos, né? Policiamento em motos. Então, o Rotan é duplas, trios ou grupos maiores. A gente estuda lá no MTP 05 a questão das escoltas, né? Que existem grupos maiores de policiais militares da moto Rotan, tá? Para o desenvolvimento de intervenções policiais militares e ocupação de determinada localidade ou território, em situações de normalidade, por meio de planejamento orientado na análise criminal e na inteligência e segurança pública, estes recursos poderão ser empregados em aglomerados, centros comerciais e nas proximidades de estabelecimentos bancários e financeiros, grandes corretores ou locais públicos com a finalidade de coibir ou reprimir a prática de infrações penais. A moto Rotan também atua na escolta, como eu falei com os senhores, de valores, delegações e eventos esportivos, artísticos, culturais, bem como na escola de autoridades nacionais e internacionais, dentre outros de interesse da instituição. Tá? Então, no MTP 05, a gente fala muito sobre as atribuições, os feitos da moto Rotan. Padrão? Quando a gente faz uma aula de síntese, aula resumo, a gente estabelece aqui as diferenças dos vários tipos de policiamento em moto, das diferenças de componentes nos vários tipos de serviços. Padrão? Olha, o G. Olha aqui, ó. Tal como a Rotan, é formado por 4 policiais militares. Então, o G, tal como a Rotan, 4 policiais militares. Objetivo principal: recobrimento das atividades de policiamento nas áreas de batalhões e companhias independentes da região metropolitana e interior do estado, porque na capital é o batalhão Rotan, tá? Desempenha atividades em locais estrategicamente definidos e apontados pelo mapeamento criminal na reação de crime, violência, forças adversas e defesa territorial. Então, senhores, perdão. Aqui, a diferença básica do G para Rotan: G, região metropolitana e interior, Rotan, capital, exclusivamente Batalha Rotan. Todos os serviços especializados, eles são essenciais onde eles se encontram, ok? E o Batalhão Rotan tem como missão secundária as ações de distúrbio civil. Padrão? Próximo, policiamento especializado. Assim como a gente tem a moto Rotan, a gente também tem a moto GER, tá? Emprego de policiais militares, exclusivamente motocicletas, duplas, trio ou grupos maiores, para o desenvolvimento de intervenções policiais militares e ocupação de determinada localidade ou território. Situações de normalidade, por meio de planejamento elaborado. Vocês vão reparar que a MotoG e a Moto Rotan, elas têm basicamente as mesmas atribuições. A diferença é que a moto Rotan, ela atua em escoltas, tá? Ah, mas a Moto G também faz escolta, mas aqui dentro, tá? Dentro do portfólio de serviços, não se fala disso, tá? Então é para a prova que a gente tem que prestar atenção. Aqui, ó. Grandes corredores com a finalidade de coibir e reprimir a prática de infrações penais. Aqui, ó, eu não tenho no portfólio de serviços falando que a MotoG faz escolta, mas a Moto Rotan, no portfólio de serviços, faz escolta. Então, aqui eu já tenho uma diferença entre ambas também, ok? Policiamento de choque, tá? Mobilização policial militar no controle e restauração da ordem pública, intervenção em estabelecimento prisional, conflitos agrários, manutenções diversas, violentas ou não, policiamento de eventos, praças esportivas e, secundariamente, guardem a missão secundária do BP Choque, secundariamente, incursão em aglomerados urbanos, patrulhamentos EZQC e defesa territorial. Então, essa missão
secundária, tá? São esses pontos aqui, senhores, tá? Que às vezes quando a gente está estudando sozinho, a gente não dá tanta atenção, né? Mas aqui com o apoio aqui, né? A minha missão aqui é justamente facilitar a vida dos senhores na hora da prova. São esses pontos que a gente tem que prestar atenção, tá? O emprego da tropa de choque deverá ser planejado e orientado com base na análise criminal, no conhecimento produzido pela inteligência e segurança pública com vistas à prevenção e repressão qualificada. Quando empenhado em missão secundária, ou seja, incursão em aglomerados, patrulhamentos em ZQC e defesa territorial, o policiamento de choque será lançado em guarnições, assumindo a mesma configuração do GER, tá? Quando que o policiamento de choque vai fazer a função do GER? Quando ele atua secundariamente, tá? E aí, quando ele vai atuar secundariamente, a exemplo do GER, a exemplo da Rotan, ele vai trabalhar com 4 policiais militares, ok? Com 4 policiais militares. Padrão, senhores? Policiamento montado, tá? É o emprego do cavalo conduzido por um PM com a finalidade de executar policiamento ostensivo, preventivo ou controle de distúrbios, destacando-se no cenário da sociedade pela sua maior visibilidade e ostensividade. Muito tranquilo o policiamento montado, tá? Muito tranquilo. Roca com cães, atuação direcionada para apoio às ocorrências ocasionais de alta complexidade, que necessitem do emprego de cães, voltada para a busca de infratores homicidados em locais de difícil acesso, bem como na localização de armas de fogo, artefatos explosivos e drogas ilícitas. Participa ainda de operações conjuntas com as demais equipes especializadas e de área. Apoia a tropa de choque em conflitos agrários, intervenções em estabelecimentos prisionais e policiamento de eventos. Então, a gente percebe aqui que dentro do policiamento especializado, o policiamento montado, está escrito cavalo, e o policiamento, a rondas ostensivas com cães, que está escrito cães, fica facinho de matar qualquer questão relacionada aos dois. BOP, Batalhões de Operações Especiais, tá? Também bem tranquilo. Competência para atuar em todo o território de Minas Gerais em operações específicas que extrapolem a capacidade de atendimento rotineiro, tá? Então, palavrinha-chave aqui do BOP para fim de prova é isso, aquelas situações que extrapolem a capacidade de atendimento rotineiro do policiamento ordinário, em apoio às UEOP, bem como em forças-tarefas criadas pelo comando da instituição para enfrentamento a grupos e organizações criminosas que necessitam de tratamento assimétrico e não convencional, tá? Então, BOP, se cair aqui, operações policiais especiais. Operações policiais especiais. Bem tranquilo também para fins de prova. Agora, senhores, rádio patrulhamento aéreo, RPAE, ele é especializado, ele é essencial. Qual que é a missão do RPAE? Basicamente, todas. Tá? O Batalhão de Policiamento Aéreo, o RPAE, tá? Ele faz praticamente todos os tipos de missões. Tanto que vocês podem ver aqui que é muita coisa que ele executa, tá? É muita coisa que ele executa. Então, para fins de prova, como é que eu vou diferenciar aqui aeronaves, asas fixas, rotativas e não tripuláveis, tá? É isso que eu tenho que entender, ó. Asas rotativas, fixas e não tripuladas, tá? E não tripuladas, são os drones, né? Asas rotativas, fixas e não tripuladas. Tá? Apoia o POG, o trânsito, ou seja, apoia todos os outros serviços, né? Faz cobertura de eventos artísticos e desportivos, atua no controle de distúrbios, atua em movimentos sociais, rebeliões, tá? Atua no cumprimento de mandados, reintegração de posse, crime organizado, apoio institucional na esfera estadual, federal, municipal. São utilizados no monitoramento preventivo e repressivo em ZQCs, intervenção direta, coordenação, controle, segurança da força policial empregada em ações de operações, translado e escolta de autoridades, de vítimas, de tropa, de armamento, equipamento, contenção de infratores, interceptação, cerco e bloqueio de pessoas, varredura em matas, florestas, terrenos, pontos sensíveis, levantamento de dados, produção de imagens de interesse operacional, auxílio à identificação de alternativas de vias de redistribuição de tráfego,
outras em apoio a equipes de solo. São empregadas em áreas de meio ambiente, defesa civil, fiscalização ambiental, combate a incêndio, sobrevoos de reconhecimento e avaliação, levantamento de pontos críticos e seguros, resgate de pessoas, transporte de vítimas, socorrista, intervenção direta, entre outras atividades de defesa social. Ou seja, radiopatrulhamento aéreo, ele abarca basicamente um apoio em todos os tipos de serviço. Então, você consegue perceber que, basicamente, ele atua apoiando todos os tipos de serviço, todos os tipos de interesses institucionais, atividades de defesa social, por exemplo, quando tem um transporte de órgão. Isso é uma atividade de defesa social. Tá? Então, o BPAE é o que tem a missão mais ampla de todos os serviços que são tratados aqui dentro do portfólio de serviços. Padrão? Então, já vimos aqui todos do POG e já vimos todos do especializado. Eu já sei que o especializado todos são essenciais. Agora vamos trabalhar com o policiamento de meio ambiente, tá? Policiamento de meio ambiente, tá? O policiamento de meio ambiente, tá? Essencial vai ser só o GEPAM, tá? E a patrulha de atendimento de meio ambiente. A patrulha de atendimento de meio ambiente é uma RP específica da atividade de meio ambiente, tá? É uma RP específica da atividade de meio ambiente, tá? Então, qual que é a missão dela? Patrulhamento motorizado embarcado com o objetivo de proceder à fiscalização ambiental integrada. Então, é uma RP voltada para a fiscalização ambiental, tá? Das atividades e empreendimentos com potencial poluidor degradador, recursos hídricos, intervenções ambientais, fauna, solo, patrimônio cultural e patrimônio urbano, visando contribuir para cumprimento das normas ambientais, preservação, conservação e proteção do meio ambiente, além do combate ao crime e à violência no campo. Então, é essencial, porque ela é uma RP específica do meio ambiente. Então, ela é essencial. Ela tem variáveis, tá? Ela tem a variável do patrulhamento aquático, que é esse mesmo patrulhamento, porém, voltado para recursos hídricos, tá? Trabalha lá espelho d'água, tá? Adequados para locais turísticos, extensos espelhos d'água, considerado proporcionar maior presença, mobilidade e ostensividade, tá? Então, é o patrulhamento, em vez de ser uma viatura de 4 rodas, vai ser um patrulhamento aquático, tá? E nós temos também a patrulha de operações de meio ambiente. Então, por exemplo, eu tenho a RP para o POG. Eu tenho a patrulha de atendimento de meio ambiente para atividades específicas de meio ambiente. Como variável do RP, eu tenho policiamento unitário e eu tenho policiamento em motos. Como variável aqui do meio ambiente, tá? E eu tenho também a POP lá na RP. Aqui no meio ambiente eu também tenho a POP. Como eu não tenho a moto, eu tenho o patrulhamento aquático, ok? O que é essa patrulha de operações de meio ambiente, a POP-MAMB, tá? É o serviço realizado por PMs em veículos de 4 rodas, com a finalidade de realizar operações policiais em locais estrategicamente definidos e apontados pelo mapeamento das infrações de crimes ambientais, considerando a inteligência e segurança pública ambiental, além do controle ao crime violento no campo. As operações podem ser apenas com policiais militares empregados na atividade ambiental ou em conjunto com policiais militares do POG. Beleza? Mas se cair alguma dessa aqui, vocês vão lembrar que aqui tá verdinho, vocês vão lembrar do meu slide aqui, vocês vão lembrar disso aqui tudo, não é? Então tá bom, beleza, excelente, tá? Patrulha de prevenção à degradação do meio ambiente, PPMAMB, tá? Esse aqui, senhores, é um serviço eletivo. Tá? Patrulha de prevenção à degradação do meio ambiente, é um serviço eletivo. Visa promover educação, esclarecimento e sensibilizando o cidadão como forma de evitar ocorrências dos delitos ambientais, tá? Visando melhorar a imagem institucional da PM e garantir os direitos e garantias individuais em busca do desenvolvimento sustentável, provimento na ordem e cumprimento da lei.
Neste mesmo segmento poderão ser desenvolvidos o programa de educação ambiental. Então, lembram que o ProERD ele é eletivo? O ProERD ele é eletivo, confere? O PROGEA é o ProERD do meio ambiente. O PROGEA é o ProERD do meio ambiente. E, consequentemente, ele também é eletivo, tá? Ele também é eletivo, tá? PROGEA e Ecolândia são também eletivos, a exemplo do ProERD, tá? Que visam conscientizar crianças e adultos sobre a importância da preservação ambiental, preservação da ordem, cumprimento dos deveres de cidadania, civismo e patriotismo, tá? Então, esse é o PROGEA e Ecolândia, ok? PROGEA e Ecolândia, tá? A exemplo do ProERD são também eletivos, padrão? Patrulha de prevenção à degradação do meio ambiente, tá? Então, eu tenho a patrulha de prevenção à degradação do meio ambiente e eu tenho variáveis dela, tá? As duas variáveis, já falei com os senhores, que é o PROGEA, tá? E a Ecolândia. Qual que é a diferença do PROGEA para a Ecolândia? O PROGEA, ele é tipo um ProERD, só que ele é específico para estudantes do 4º ano do ensino fundamental, tá? Então, guarda isso. O PROGEA é específico para estudantes do 4º ano do ensino fundamental. Então, é só para uma série. O ProERD tem lá 5ª série, 7ª série, PAS, né? PROGEA específico estudantes do 4º ano do ensino fundamental, ok? Também eletivo, exemplo do ProERD, tá? Para adoção de comportamentos que visem contribuir para a prevenção ambiental, sustentabilidade, melhoria da qualidade de vida, promovendo ainda o civismo, patriotismo, com vistas ao cumprimento da lei, preservação da ordem e desenvolvimento do país e do Estado de Minas Gerais. Agora, a Ecolândia, tá? É um espaço, tá? É um espaço para a prática de educação ambiental, tá? E formação de cidadãos conscientizados com o meio ambiente, cumprimento da lei e desenvolvimento de valores morais. Possibilita aos visitantes, que podem ser crianças e adultos, adquirir conhecimentos socioambientais e o desenvolvimento do sentimento de proteção ao meio ambiente, fomenta valores cívicos, patriotismo, respeito à lei e cumprimento de deveres do cidadão. Ecolândia é um espaço para a prática de educação ambiental, beleza? E nós temos o GEPAM, tá? Nós temos o GEPAM aqui. Então, essencial no meio ambiente vai ser o GEPAM. O GEPAM é como se fosse um tático móvel do meio ambiente, tá? Ele é um tático, é como se fosse um tático móvel do meio ambiente, tá? Então, ele é essencial, assim como o tático móvel é essencial dentro do POG, tá? O GEPAM, ele é essencial também no tocante ao meio ambiente, tá? Então, o GEPAM é essencial no meio ambiente. Empresa de guarnições compostas por 3 policiais militares, estão vendo? É como se fosse um tático móvel mesmo, tá? Como se fosse um tático móvel mesmo. Policiais treinados, empenhados em turno ordinário especial de serviço com emprego de viatura do tipo 4x4. Aqui é específico que fala que é 4x4. Tá? Lá no tático móvel não se fala que são viaturas 4x4. Aqui no GEPAM são viaturas 4x4, tá? Para trabalhar em locais estrategicamente definidos, a análise de informações de inteligência, né? Seção de informações do Batalhão de Meio Ambiente, realizam ações e operações em todas as sub-áreas da CIEMANB às quais se subordinam, tá? Então, o GEPAM é, entre aspas, o tático móvel do meio ambiente, ok? Lembrando, 3 policiais militares. Vamos começar a trabalhar aqui um outro tipo de policiamento, que é o trânsito. Vamos começar a trabalhar os serviços de trânsito aqui, tá? Vamos começar a trabalhar os vários serviços de trânsito aqui. Vamos lá. O primeiro é a patrulha de trânsito. A patrulha de trânsito é um serviço essencial, tá? Patran é um serviço essencial. Policiamento em veículos de 4 rodas
em guarnições formadas por 1 ou 2 PMs. Cuidado com isso aqui, sim. Cuidado com isso aqui. Se eu tenho um único policial militar em viatura 4 rodas, só pode ser unitário. Se eu tenho 2 policiais militares em uma viatura 4 rodas, provavelmente é RP. Agora, 4 rodas com 1 ou 2, podendo ter essa variável, 1 ou 2, 4 rodas, 1 ou 2, é a patrã, tá? É a patrã. Preventiva, tá? Inibindo o cometimento de irregularidades e infrações de trânsito, garantindo obediência e sinalização e proteção dos condutores e pedestres. O atendimento em rede de ocorrência de trânsito urbano, assim como forma repressiva no enfrentamento à criminalidade. Também temos a moto patrulha de trânsito, que é a moto patrã, que atua em veículo de 2 rodas e enquadra-se também nessa conceituação, tá? Então, patrulha de trânsito, 4 rodas, 1 ou 2. Se for só um, unitária. 2, rádio patrulha. 1 ou 2, patrulha de trânsito. Então, são os bizuzinhos, né? Para levar para a prova, tá? Nós temos 2 variáveis da Padrã, que é a Base de Segurança de Trânsito, que é a BS-TRAN, que é um serviço que atua na execução de operações Blitzen e outras, de modo a fazer frente aos problemas de trânsito e combate ao crime e à desordem. E nós temos o policiamento a pé de trânsito, que é o PAT, tá? Policiamento a pé de trânsito, PAT. Serviço de presença ostensiva com foco na prevenção criminal, fiscalização e fluidez do trânsito, podendo atuar de forma unitária ou em dupla, tá? Quando a gente fala lá do PA, fala lá assim, ó, preferencialmente 2 policiais militares, né? Quando fala do PA, preferencialmente 2 policiais militares. Aqui o policiamento a trânsito é unitária, em dupla, tá? Ou em apoio a outros órgãos. Pronto, você já matou que é o policiamento a pé de trânsito. Unitária, em dupla ou em apoio a outros órgãos, tá? Em grandes corredores, centros comerciais, praças, pontos turísticos, locais com grande presença de pessoas, né? Eventos, tá? Planejamento alicerçado na análise criminal e por aí vai, beleza? Então, guardem isso, unitário, em dupla ou em apoio a outros órgãos, tá? Pode ter um policiamento a pé de trânsito que atue com o órgão fiscalizador do município? Sim, tá? Por exemplo, pode ter um policial militar trabalhando em conjunto com a BH Trans? Sim. Aí vai ser o policiamento a pé de trânsito, ok? O GT, que é o Grupo Tático de Trânsito, ele é eletivo. Aqui, senhor, a gente tem que ter muito cuidado. Por quê? Porque eu falei que o tático móvel, ele é essencial. No tocante, ó, tático RP, tático móvel, RP essencial, tático móvel essencial. Policiamento de meio ambiente essencial, GEPAM essencial. Agora, grupo tático de trânsito, ele é eletivo. Muito cuidado com isso aqui, viu, senhores? Grupo tático de trânsito, GT, ele é eletivo, tá? Então, muito cuidado com isso aqui, tá? Porque o GT de trânsito é eletivo, tá? São policiais militares experientes na condução de motocicletas, tá? Grupamento formado por policiais militares experientes na condução de motocicletas, comandados por graduado, e este graduado pode estar em viatura de 4 rodas, tá? Apoiando blitz e demais operações. O grupo TAT de trânsito poderá ainda ser empregado nas escoltas para viabilizar deslocamentos rápidos de autoridades dignatárias em manifestações populares para fins de controle de trânsito e ainda em combate à desordem no trânsito, tá? Então, cuidado, tá? O GT, ele vai ser comandado por um graduado. Esse graduado pode estar em viatura 4 rodas e ele é um policiamento eletivo feito em motocicletas, beleza? O grupo tático de trânsito, ele tem 2 variáveis, ok? 2 variáveis, que é o grupo tático itinerante, tá? Que atua em fiscalizações de trânsito com abordagem de veículos e condutores suspeitos em movimento, por isso itinerante movimento,
E o Grupo Tático de Operações, GTO, tá? Mesma coisa. Grupamento de policiais militares, comandados por graduado em viatura 4 rodas, que atua na fiscalização de trânsito, que necessita de qualificação técnica específica, com abordagem de veículos e condutores suspeitos de realizar transporte irregular de passageiros e oficinas suspeitas de desmanche de veículos. Então, esse GTO aqui, ó, tá? Esse GTO aqui, ó, é isso aqui, ó. É transporte irregular de passageiros e oficinas suspeitas de desmanche de veículos. A missão principal do GTO é isso aqui, ó. Transporte irregular de passageiros e oficinas suspeitas. Já o grupo tático itinerante, ele vai fazendo as operações de forma itinerante em movimento. Padrão? Nós temos o PROT, né? Como eu disse, nós temos o CROP, né? Que é o Centro de Registro de Ocorrências Policiais. E nós temos também o PROT, que esse é específico de trânsito. Ambos são eletivos, tá? É a mesma ideia, só que no PROT eu vou fazer ocorrências de registro de trânsito, tá? Estrutura física com suporte ao registro de ocorrências de trânsito urbano, tá? O CROP é todo tipo de ocorrência, é eletivo, e o PROT, tá? É de trânsito, ok? Nós temos também a Transitolândia, que é eletivo, tá? Ela visa a educação e formação de cidadãos conscientizados a cumprir a lei, voltados à correção de atitudes, ao desenvolvimento do sentimento de respeito ao trânsito, à lei, à ordem, fortalecendo sentimentos cívicos, patrióticos e valores morais, né? A gente chega ali no 5º Batalhão, em frente à Gameleira ali, tem lá a Transitolândia, aquela coisa mais linda, né? Tem a Transitolândia também lá no 18º Batalhão, linda também. Já caí lá demais quando eu estava tirando carteira de moto. Tem muita carcaça, tem muito couro meu na Transitolândia do 18º Batalhão, beleza? Vamos começar a trabalhar agora o último dos serviços, né? Que é o específico do rodoviário, tá? O rodoviário. Nós temos a patrulha rodoviária, essencial, tá? Patrulha rodoviária, essencial. Patrulhamento composto por 2 policiais militares, atuando em processo motorizado de veículo 4 rodas. E a finalidade? Ações previamente estabelecidas em rodovias. É aqui que diferencia do RP. É para rodovias, tá? Rodovias, tá? Visando uma ação preventiva, inibindo o cometimento de irregularidades, infrações, bem como uma ação repressiva na medida em que visa disciplinar o trânsito, garantir obediência à sinalização, proteção dos usuários, condutores, pedestres, pista de rolamento, sinalização e obras de arte, tal qual o enfrentamento da criminalidade em geral. Então, essa é a patrulha de trânsito, não precisa de muita delonga sobre ela, não, tá? Nós temos como variáveis da patrulha rodoviária, tá? Aqui no manual, né, na norma aqui, no portfólio, ela coloca como serviço de trânsito, mas na verdade são serviços rodoviários, tá? O portfólio coloca como serviços de trânsito, mas aqui eu coloquei uma outra cor justamente para que os senhores saibam o que é rodoviária. Aqui tá a nomenclatura do portfólio está equivocada, tá? Nós temos as variáveis da patrulha rodoviária, que é a motopatrulha rodoviária e a base de segurança rodoviária, tá? A base de segurança rodoviária é a variável operacional que usa uma viatura, tipo trailer ou van adaptada. E a motopatrulha é uma variável integrada por processo motorizado, isoladamente ou não, utilizando motocicleta, ok? Motocicleta. Grupo Tático Rodoviário. Aqui é o GTR, tá? Grupo Tático Rodoviário. Aqui, por isso que eu falei com os senhores, a gente tem que ter muito cuidado com o GT e o GTR. O GTR é rodoviário e ele é essencial, ok? Ele é essencial. 3 policiais militares, a exemplo do Tático Móvel, tá? A exemplo do GEPAM. O GEPAM nem fala, né? Quantos policiais militares são. Mas ele é 3 policiais militares, tá? Vamos lá.
devidamente equipados e armados, atuando em viatura de grande porte, com o objetivo de patrulhamento ostensivo em rodovias, de forma preventiva e repressiva, atos criminosos, é o tático móvel do batalhão rodoviário, tá? O GTR, Grupo Tático Rodoviário, é o tático móvel das unidades de batalhão rodoviário, beleza? Então, o GTR é isso, ok? Temos ainda essa patrulha de recolhimento de animais de grande porte. Ela é chamada de caminhão boiadeiro, tá? Ela é chamada de, conhecida, né, como caminhão boiadeiro. Ela é letiva, tá? Ah, eu nunca ouvi falar disso, porque no local que você trabalha talvez não tenha, tá? Porque ele é eletivo, tá? É popularmente conhecido como caminhão boiadeiro, tá? Para que serve? Ele é conduzido pelo policial militar, tá? Ele é composto, além do policial militar, tá? Por uma equipe de laçadores do órgão de trânsito. Para quê? Tá? Para recolher animais de grande porte, bovinos, equinos, soltos na faixa de trânsito, tá? Perdão, senhores, o fio tá chegando e a catarreira vem junto, né? Pois é. Nas rodovias, tá? O objetivo é evitar e reduzir acidentes, tá? Se cair essa aqui, acidentes, atropelamento de animais e tal, essa aqui é bem tranquila mesmo, tá? Caminhão boiadeiro, o policial militar, lá da equipe rodoviária conduz esse caminhão, tá? E ele é composto por uma equipe de laçadores do órgão de trânsito, né? O pessoal que faz o laço lá e joga nos cavalo, animal, égua, burro, bovino, equino, por aí, tudo vai que está na faixa de trânsito e precisa tirar aqueles animais dali para não provocar outros acidentes, causar maiores danos às pessoas e por aí vai. Padrão, senhores? Então, com isso, nós concluímos o estudo do nosso portfólio de serviços. Bizu do portfólio de serviços. Geralmente eu faço e disponibilizo para os alunos, mas o bizu é cada aluno, dentro da sua disponibilidade de tempo, fazer os seus bizuzinhos próprios, né? Diferenciando o serviço, porque quando você escreve, você fixa de forma melhor. Quando eu faço e entrego para você, você pega o negócio pronto, você só tem a memória visual. Quando você faz esse bizu, você tem a memória visual e a memória mental daquele processo. Padrão? Tamo junto, até a próxima. Tchau.